Olá, bem-vindos ao Espaço C-Level. O meu nome é Vítor Carmona. O Espaço C-Level é uma rúbrica da Comunica RH, que é uma plataforma lusófona na área da gestão de pessoas de liderança, que possibilita aos nossos seguidores ao conhecerem melhor os gestores de topo das organizações que falam a língua portuguesa. Hoje connosco temos o Tiago Gonçalves, que é CEO e fundador da InnoWave. Olá, Tiago. Boa tarde. Olá, Vítor. Boa tarde e desde já muito obrigado pelo convite. É um prazer estar e participar aqui no vosso programa. Muito obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Eu começaria por falarmos sobre o Tiago. O Tiago, nós já nos conhecemos pessoalmente e eu acho fascinante porque o Tiago é da primeira leva, da primeira fornada, por assim dizer, de licenciados em informática e licenciou-se em 98 no Instituto Superior Técnico. Como foi essa decisão? Como foi escolher esse curso e que dúvidas tinha? E se alguma vez pensou que a informática hoje seria o que é neste mundo globalizado e digitalizado? Sim, por acaso duas pequenas correções. Eu ainda não via curso de informática no técnico, portanto era eletrotécnica e computadores, que ainda há hoje em dia. Havia um ramo de sistemas e computadores que era o mais próximo que existia de informática. O curso de informática só foi aberto um ano depois. Mas de facto eram tempos fascinantes, porque eu lembro-me na altura, quando estava a fazer o trabalho final de curso no INESC, surgiu na altura os primeiros browsers, já havia internet, não havia uma interface gráfica. Eu lembro-me perfeitamente como se fosse hoje dizer o primeiro Mosaic, que era o primeiro browser em que víamos imagens e era possível navegar e ver a componente visual da internet, digamos assim, no HTML e por aí fora. E de facto isto foi à volta de 93. Foram tempos fascinantes, embora fosse uma coisa muito específica. Quem estava na área percebia algumas potencialidades, também não conseguimos perceber todas, mas obviamente era um nicho muito pequeno. Se eu fosse explicar a um amigo meu que andava em Direito ou aos meus pais, ninguém, quer dizer, percebiam que havia uns computadores e já havia computadores, obviamente, mas a internet ainda era um bocado algo muito específico. De facto, a indústria tem progredido de maneira brutal. Depois houve a bolha da dot-com no início dos anos 2000, que pronto, aí eu já estava a trabalhar e também foi um tempo fascinante, que foi um bocadinho o predecessor de onde nós estamos hoje em dia. Grande parte dos conceitos já vêm daí. Embora não houvesse sustentabilidade de negócio nem adoção ainda de mercado. E depois a bolha estourou, mas aprendeu-se muito e pôs aí as sementes do que está a acontecer hoje em dia, não é? Eu lembro, hoje fala-se do metaverse em 2000 e tal já haviam redes sociais, Second Life e por aí fora, que já entravam um bocadinho nesse mercado. Eu próprio fiz um trabalho final de curso no INESC de realidade virtual em 94, portanto, e agora é fascinante ver algumas das tecnologias que temos, finalmente, realidade aumentada e realidade virtual a acontecer. Portanto, hoje já temos a maturidade não só no software, mas no hardware e na indústria para essas coisas serem sustentáveis. Portanto, eu acho que a área tecnológica, portanto, era uma coisa, ninguém sabia quase o que era uma coisa de nicho. Hoje em dia, nos últimos 20 anos, passou para a rival, tipo ao palco. Portanto, as pessoas hoje, nós na altura éramos vistos um bocado de lado, não é? Os geeks ou a malta de tecnologia, que as pessoas nem se gostavam de dar, parecia que era uma tribo ali um bocado à parte. Hoje em dia, os grandes heróis, na altura, os grandes heróis eram as pessoas de Wall Street e da Bolsa, e os yuppies e tal, não é? Hoje em dia isto é uma volta tal que, pronto, os grandes heróis é o Elon Musk e por aí fora. Portanto, isto é muito bom para quem está na indústria de tecnologia, porque são momentos únicos. Conseguimos verdadeiramente, como nós dizemos na InnoWave,
mudar vidas e ter influência na maneira como vivemos e no mundo hoje em dia. Não é? Eu tenho aqui uma certa curiosidade pelo seu primeiro emprego. O Tiago licenciou-se em 93 e nesse ano começou a trabalhar como Computer Graphic Researcher. O que era isto? Na altura a licenciatura tinha 5 anos e depois o mestrado nós tínhamos que fazer mais 2 anos. Eu estava no grupo de computação gráfica do INESC, que é um instituto de investigação aqui muito associado ao técnico e que ainda existe, chama-se INOV, e na altura surgiu a ideia com um colega meu de continuar o trabalho final de curso e fazer um mestrado e continuar essa investigação na tal solução que fizemos da realidade virtual. E então ainda tive 6 meses no grupo de computação gráfica no INESC, só que depois da altura não havia condições, o INESC também passava um momento complicado de financiamento, o financiamento era feito com formação e bolsas do Fundtec, muito sponsorizadas pela União Europeia, e depois houve ali 1 ano ou 2 que não houve financiamento e, portanto, as coisas andavam muito devagarinho, não havia verdadeiramente condições para fazer investigação à séria, por exemplo, nessa área de realidade virtual. Nós usávamos um computador que na altura custava 5.000 contos, ainda eram contos que era uma Silicon Graphics Indie, que foi feita na altura, foi usada na primeira versão do Jurassic Park, que era um computador caríssimo e que nós, para usar, tínhamos que entrar durante a noite, entrávamos às 8, 9 da noite e ficávamos até às 8 da manhã, porque às 8 da manhã vinham as outras pessoas mais séniores usar o computador, não é? Portanto, não havia grandes condições e então eu achei que tinha que ir depois dessa. E também o mestrado era uma continuação da licenciatura com as cadeiras que não tínhamos escolhido na licenciatura. Portanto, eu achei que, sendo em Portugal, não fazia sentido na altura estar mais 2 anos no meio de investigação e então decidi ir para o mercado de trabalho e fui procurar emprego e comecei na altura na Capgemini, em 94, 95, já não sei bem, porque entretanto teve que ir à tropa e então ainda perdi uns meses entre ir à tropa e sair lá e depois comecei na Capgemini, na área de consultoria tecnológica, num projeto para o Ministério da Agricultura, na altura para gerir os fundos, Fundo Social Europeu, todos os fundos de apoio à agricultura portuguesa. Bem. E foi por aí, fez a sua carreira, até aqui, em 2008, decide ser empreendedor. Como é que isso acontece? E quais foram as grandes... Qual foi a sua motivação para largar um pouco aquilo que é a estabilidade, ter um emprego, ter uma empresa que cuida de nós e lançar-se num projeto empresarial? Como é que isso surgiu? Explica-me como foram as circunstâncias que o levou a tomar essa decisão, Tiago. Eu depois da Capgemini, mencionar isso porque é relevante, eu não tive muito tempo lá porque era uma empresa muito portuguesa e eu desde sempre quis trabalhar em multinacionais e de facto ao fim de 9 meses saí para uma empresa americana que aqui em Portugal estava muito envolvido com a Telecel, na altura agora a Vodafone, portanto fez um grande apoio e ainda hoje está lá como CGI a todo o lançamento da operação móvel da Telecel. E aí a empresa chamava-se ANS, tinha um ambiente muito internacional, aliás a maioria dos meus colegas eram toda a Europa, ainda hoje é engraçado que há um networking muito grande e alguns deles ainda estão comigo no InnoLive, ou juntaram-se mais tarde. E então aí comecei a trabalhar nessa multinacional, muito com a cultura americana, com uma série de operadores não só em Portugal, na Bélgica, na Polónia, Inglaterra e por aí fora. E desde aí percebi que o talento português é fabuloso, nós somos muito melhor. Hoje em dia já temos essa consciência, na altura não tínhamos, mas, e não era só na empresa que eu trabalhava, todas as multinacionais, tipicamente o escritório português é o escritório de referência.
Mas pronto, fiz a minha carreira para ir aprendendo, desde 96 até 2008, tive um assignment também 100% internacional na Bélgica, em que desloquei-me com a minha família, tivemos a viver 1 ano e meio na Bélgica, e pronto, isso deu uma visão mais global das oportunidades e do mercado e da oportunidade de facto de fazer uma empresa a partir de Portugal, em que o centro de decisão está em Portugal. Porque as multinacionais são engraçadas para dar escola, mas depois o centro de decisão ou está no Canadá, nos Estados Unidos, e nós estando num país mais pequenino, não temos influência, e não temos, o que a partir de uma certa maturidade na carreira frustra, porque nós achamos que sabemos algumas coisas e queremos implementar, mas depois aquilo não bate certo com a estratégia da multinacional e também não a conseguimos influenciar. Há uma fase que achamos que conseguimos, depois em certa fase, no meu caso, não conseguia, portanto eu só tinha duas saídas, ou me acostumar a isso e no fundo desistir do que eu acreditava, ou então despedir e fazer uma empresa, que foi o que eu fiz. Eu também, pronto, tenho alguma experiência familiar no empreendedorismo, o meu pai, a minha mãe, e acho que desde muito pequenos fomos um bocadinho, não foi um bocadinho, vivemos com essa experiência de empreendedorismo. E pronto, e de facto nós somos 4 irmãos, 3 deles tivemos ou temos empresas, portanto é uma prova de que essa cultura empreendedora ficou, não é? E portanto tinha esse bichinho aos 20 e poucos anos, quando estava no curso, fiz 2 empresas, uma com os colegas para vender computadores na Associação de Estudantes, vendemos 3 computadores, acho eu, mas aquilo também não tinha grande jeito para aquilo, para vender computadores. E depois tivemos uma pequena empresa de consultoria com outros colegas, que depois também nunca tivemos tempo para pegar naquilo e depois abandonámos. Mas pronto, o bichinho estava lá sempre. E houve ali uma altura que houve algumas alterações na multinacional, eu também tinha vindo voltado a Portugal, já tinha 38 anos e pensei assim, epá, isto ou é agora ou nunca, epá, isto também já estou a ficar velho para empreender, e então tem que ser agora. Nunca há um momento ótimo, não é? Na altura estávamos numa fase de transição, a minha mulher até nem estava a trabalhar, estava entre 2 empregos, já tinha 2 crianças, obviamente tinha uma vida confortável e ganhava um bom salário e tinha que pagar a renda da casa e por aí fora, e a escola dos miúdos, mas achei que tem que ser agora, portanto houve uma junção de fatores e achei que tinha que ser na altura, isto junto com aquela frustração de não conseguir mudar a empresa e de querer fazer coisas que acreditava, então despedi-me, isso foi em 2008, em janeiro de 2008, e junto com 2 colegas meus abrimos a empresa em fevereiro de 2008. Como é que foi a questão do nome? Eu gosto muito do nome InnoWave porque acho que é um nome brilhante. Nem sempre as empresas têm nomes brilhantes. Este é um nome brilhante. Como é que foi esta ideia do nome? Foi algo que surgiu de um de vocês? Foi uma empresa, daquelas empresas, enfim, publicitárias que encontrou o nome? O nome é sempre a coisa mais difícil. Nós já temos tantas empresas no grupo e o nome é sempre um. Havia 3 sócios principais no início, dos quais há 2 que estão, eu e outro, e cada um trouxe 10 nomes. Ainda fomos ali ao registro, ali em Sete Rios, com cada um com 10 nomes, nem fizemos aquele trabalho de preparação de tentar ver a percentagem de matches. Chegámos lá, foram os 30 barrados. E então dissemos, então e agora? Nós achávamos que o problema era ser escolhido um ao outro, porque a gente gostava de pessoas diferentes, estávamos diferentes. E então eu lembro-me de sair, fui para o parque de estacionamento e disse, e agora como é que é? E por acaso na altura estava com a minha mulher e junto estávamos a falar, eu por acaso havia uma empresa canadiana que se chama Concept Wave, que eu na altura houve ali uma fase que era uma possibilidade também eventualmente de trabalhar com eles. E depois a minha mulher até disse, InnoWave, pumba, ficou, não é? E portanto aí até a minha mulher teve a influência a escolher o nome.
Mas foi uma coisa que não me pareceu bem, mas já depois está naquela pressão, tínhamos que criar a empresa rápida, já tínhamos um projeto a começar, disse, pá, pronto, olha, ok, não é o ideal, mas lá vai o Innovate. E foi assim, mas captura muito bem o que nós queríamos fazer, que é a onda de inovação, e é o que fazemos, e é isso, esse aspecto às vezes ainda não me parece muito o nome ideal, mas pronto, com o tempo. E depois também uns anos depois um colega meu manda-me uma fotografia do micro-ondas, tinha mudado de casa e há um micro-ondas da Siemens que se chama Innovate. E eu disse, pá, olha. E depois percebi isso também quando fomos registar o nome, não é? Porque a marca já estava tomada, não é? Muitas vezes nós perdemos meses investimos a fazer o business case, e foi bastante detalhado, e a estratégia de entrada. Depois, entretanto, também tirei um MBA, fizemos aquilo tudo que vai da BUP, toda a parte estratégica, mas nunca pensámos muito no nome. E de facto, o nome foi sempre a correr atrás do prejuízo, e pronto, e lá está. O que tem que se fazer também na escolha do nome é, obviamente, proteger a marca. Não o fizemos na altura, agora já conseguimos parcialmente, mas pronto, aí na marca falhámos um bocado no processo de preparação. Pronto, e desde então até agora a empresa cresceu muito. Eu tive a fazer aqui uma pesquisa sobre os vossos números, e já são números impressionantes. O ano passado fecharam com 24 milhões de receitas de faturação. Este ano já prevê chegar aos 30 milhões, que é um grande crescimento em relação ao ano passado. Isso significa que a pandemia não vos afetou, ou pelo contrário, até porque são uma empresa tecnológica, até acelerou o vosso crescimento. Como é que foi estes 2 anos de uma situação tão atípica que atingiu o nosso dia-a-dia das empresas, das famílias, durante 2 anos, Tiago? Sobre os números, nós no plano inicial falhámos rotundamente. Ao fim de 3 anos achámos que íamos ter 1000 empregados, íamos entrar, portanto era tudo muito fácil, não é? E a vida do empreendedor é assim, a gente faz sonhos e depois muitas vezes fica abaixo do sonho, mas continuamos depois a sonhar, mas depois também às vezes paramos e dizemos, pá, está bem, não atingimos o que queremos, mas também não está mal, portanto também não temos que ficar frustrados com isso, mas a nossa expectativa era e continua a ser muito mais que isso. Hoje em dia, portanto, a pandemia teve vários efeitos, não é? Nós temos um plano estratégico e em 2018, 2019 fizemos uma série de investimentos estratégicos de acelerar a expansão internacional. Nós hoje temos 83% do negócio fora de Portugal e, portanto, criámos a subsidiária na Holanda, na Bélgica já tínhamos, na Holanda, nos Estados Unidos, na Índia, portanto, comprámos empresas, portanto, temos uma série de movimentos estratégicos em 2018 e 2019. E depois às vezes demora um bocadinho mais o retorno a vir, não é? Por exemplo, a parte da Índia e da escassez de talento hoje em dia é um ativo e uma vantagem que nós temos, mas que preparamos há 3 anos. Portanto, houve aí quando o Covid veio, apanhou-nos aí nessa fase de muito investimento estratégico. E estávamos a crescer a receita, mas estávamos a fazer um investimento grande, portanto a margem não era tão boa. E quando o Covid veio, foi uma surpresa, como para toda a gente. Nós fechámos muito cedo os escritórios, porque quisemos proteger imediatamente os nossos empregados, mas houve ali umas primeiras semanas um bocadinho de pânico, porque não era porque não achássemos que íamos ter o negócio em risco, porque felizmente nós temos uma equipa muito forte e clientes muito satisfeitos, mas havia em alguns casos alguns clientes que não tinham condições para as pessoas trabalharem remotamente. Nós felizmente tínhamos, desde há 14 anos toda a gente sempre teve um portátil, sempre fomos muito flexíveis e temos as ferramentas para as pessoas trabalharem remotamente, porque já trabalhavam até para o negócio internacional remotamente, não é flexível, portanto nós muito facilmente mudámos para remoto. Mas alguns dos nossos clientes, devido a aspectos de segurança, VPN, acessos, não estavam preparados e pronto, esse primeiro choque foi primeiro garantir que toda a gente estava em casa e seguro, e depois também garantir que em termos de negócio havia continuidade ou não havia grandes disrupções, porque
quando temos uma certa dimensão, uma disrupção de 20% ou 30% na receita é bastante complicada. Mas felizmente, tirando um cliente que houve ali alguma disrupção, rapidamente essa necessidade continuou e até acelerou, porque veio aumentar o número de investimentos em projetos de transformação digital, porque era absolutamente fundamental. Portanto, começámos a ter ainda mais procura e pronto, e depois mantivemos um modelo muito híbrido e muito flexível, tentando proteger, e mantemos ainda hoje em dia, portanto nós nunca retornamos ao escritório de maneira obrigatória, só voluntariamente, quando os empregados querem. Portanto, o Covid para nós foi bom em termos de trabalho, porque esses projetos de transformação digital conseguimos capturar, porque temos um tipo de serviços que são relevantes e que os clientes precisavam, portanto tivemos mais procura e felizmente também otimizamos o nosso modelo, porque de facto isto leva também a baixar custos com viagens que estávamos habituados e são desnecessárias, com conferências ou feiras que também não tinham tanto retorno. Portanto, o Covid vai-nos ajudar em várias vertentes. Portanto, este período, nesse aspecto, tem sido bastante bom e positivo. E, pronto, sendo uma empresa tecnológica, quais são os serviços ou as tecnologias que mais cresceram nos últimos 10 anos e que até, de certa forma, o tenham surpreendido, Tiago? 10 anos é uma eternidade. Pois é. Se estivéssemos a falar há um ano atrás já era muito diferente há 10 anos. Mas o que tem acontecido na área tecnológica, por exemplo, havia um grande problema, tudo o que tinha a ver com infraestrutura, hardware, e nós tínhamos que comprar computadores e quem não tinha dinheiro para comprar computadores não conseguia desenvolver produtos ou serviços. A cloud aí foi transformacional, não é? Portanto, hoje em dia com cartão de crédito a pagar pouco no início e depois pagando pay as you go, não é? Toda a parte de poder computacional deixou de ser um problema. Hoje uma pessoa, esteja onde estiver no mundo inteiro, com muito pequeno investimento, consegue ter acesso à infraestrutura tecnológica que precisa para desenvolver. Depois há a parte soft, não é? Do conhecimento, não é? E aí também o acesso, eu lembro-me quando andava na faculdade, quem tinha aquele livro especial era quem sabia mais, e depois não emprestava o livro, e depois havia fotocópia. Hoje em dia as pessoas programam com o Google ao lado, não é? Não, nem sequer preciso ter o livro, tem ali uma base de dados de conhecimento imediatamente acessível em todo lado, não é? Basta ter conectividade que existe. Portanto, o acesso ao hardware e ao conhecimento é brutal, que não havia há uns anos. Portanto, a cloud aí foi transformacional, e a internet, e o Google, e os search engines, e por aí fora. Portanto, o que é que passou a acontecer? Quem ganhava era quem tinha acesso a certos recursos, ou porque nascia num país, ou porque tinha dinheiro, ou porque tinha o livro. Hoje em dia quem ganha é quem é inovador, portanto o custo e a barreira de entrada é muito mais baixa e já é muito mais fácil qualquer pessoa em qualquer sítio de repente criar uma empresa e desromper. Portanto, isso é muito, muito positivo. Aumenta a concorrência também, mas põe o jogo no mérito e não no porque eu nasci aqui, ou porque eu tenho dinheiro, ou porque por isto. Portanto, a cloud tem sido transformadora. Agora, mais recentemente, tudo o que é inteligência artificial, que vai mudar fundamentalmente a indústria, a maneira como e também as preocupações de se nos vão substituir. Isso também é uma conversa que já tem não sei quantos anos, mas eu acredito que não, vai cada vez mais nos aumentar, como já está a aumentar as capacidades humanas, portanto vai ser positivo, e está a ser positivo. Depois há a parte do Internet of Things, tudo, portanto, conectividade em tudo, nas coisas, ou Internet of Everything, como agora também. E agora há o blockchain e a Web3, portanto, que também é se calhar uma transformação maior do que todas as outras juntas. Portanto, isso é fascinante, o ritmo de alterações e de evolução tecnológica está a acelerar. Hoje em dia, daqui a 6 meses, o panorama é diferente.
o que obriga a nós e às empresas a serem ágeis, muito rápidas e a serem capazes de evoluir e de ir experimentando e continuamente fazer as melhores escolhas de modo a trazer as soluções certas, não é? Mas é uma altura fascinante, acho que para quem está na indústria hoje em dia. A Innowave hoje tem cerca de 160 colaboradores, espalhados um pouco já. Nós temos 400, esta semana chegámos aos 400. Pronto, então é mais do dobro daquilo que eu estava a falar. E isso significa que a própria empresa tem que se organizar e estruturar para responder e gerir todas essas pessoas que obviamente não são iguais e estão em sítios diferentes. Qual foi o momento em que realmente, pelo crescimento da Innowave, houve que pensar para não tanto a tecnologia, mas a gestão de pessoas? Quando é que se deu esse momento? Nós já nascemos globais. Aliás, o nosso primeiro projeto foi na Bélgica e a língua oficial é o inglês. Temos nem sei quantas geografias, pessoas de diferentes geografias, provavelmente 15 nacionalidades diferentes ou mais. No início, nós estávamos mais a lutar pela sobrevivência e crescimento, portanto, às vezes descurávamos o foco nas pessoas. Aqui há 5, 6 anos atrás ficou claro para mim que o foco e o centro do nosso negócio é as pessoas, não é a tecnologia, os serviços, os produtos. São as pessoas que fazem tudo acontecer e na altura a área de recursos humanos, nós não chamamos de recursos humanos, chamamos people and culture, isto são pessoas e cultura, isso não, recursos humanos é um nome que não reflete o que nós, a maneira como nós vemos, e essa área ficou reportada diretamente a mim, porque eu achei que era fundamental nessa altura passar e mudar a cultura e a maturidade e a abordagem ao negócio. E de facto, olhando para trás, acho que foi a decisão certa. Hoje é claro, e não é nenhuma novidade, todas as empresas de tecnologia estão centradas no talento e é o nosso maior desafio, não é vender, não é desenvolver, é ter o talento certo. E portanto, essa área é fundamental. Um dos nossos valores também é People First, portanto, é o primeiro dos 4 valores. Portanto, nós estamos 100% focados cada vez mais no talento. Há aquela opiniões, não é? O mercado americano é muito cliente primeiro e empregado a seguir, às vezes o europeu é misto, o chinês às vezes quer mais empregado. Nós claramente estamos focados nos empregados e os clientes são fundamentais, mas o que acreditamos é que se formos uma excelente casa para os empregados, em crescimento, em suporte, os nossos empregados vão resolver o problema dos nossos clientes. Portanto, essa abordagem, tanto a área de capital humano e talento é fundamental e é central no nosso negócio. E como é que fazem para, por um lado, atrair talento e por outro lado, retê-lo? Porque, obviamente, sendo um talento escasso, o talento tecnológico especializado, as pessoas são diariamente, vamos assim dizer, assediadas por outras empresas, enfim, por outros desafios. Constantemente. Como é que isso... Não há uma silver bullet, isto é uma junção, é um trabalho de anos e sempre a construir em cima. Nós temos, também há 3, 4 anos mudámos, reforçamos, afinamos ali algumas coisas da cultura que nós achamos que é fundamental. Uma coisa que fazemos muito é transparência, um bocado também inspirado no Ray Dalio, na Radical Transparency. A transparência é fundamental e ontem publicámos os dashboards internos a todos os empregados em que eles conseguem perceber como é que está todo o nosso negócio financeiramente, clientes, satisfação de empregados. Temos surveys 2 vezes por ano anónimos em que as pessoas participam e dão feedback. Temos programas 360 que temos feito os últimos 2 anos e vamos estender agora a toda a gente dentro da organização, começados pela Camada de Liderança. Fazemos, em termos de atração, hoje em dia é preciso pescar à linha, não é? Cada empregado nosso recebe 5 contactos por dia e não são só os nossos, a indústria está assim em Portugal em particular. Portanto, nós temos que ser capazes de
na atração, explicar a cada candidato exatamente porque é que ele deve ir para a Enoleve. Não é genérico, não é? É porque é que ele, tendo em conta os objetivos dele de carreira, porque é que ele dentro da Enoleve. Obviamente é reforçar os nossos valores de inovação, de modelo interno, de foco nas pessoas, transparência e por aí fora. E depois é falar também dos nossos projetos para explicar o que é que um programa que nós fazemos também é trazê-los para o nosso escritório, quer dizer, agora não estamos tanto no escritório, mas e dar-lhes o que é uma employee experience. Eles passarem o dia a trabalhar junto com os nossos consultores lá, isso é o melhor que podemos fazer em termos de atração. E depois também muito referral. Nós temos um programa de referral muito interessante para os nossos empregados que se trouxerem pessoas, e é um programa que funciona bastante bem, recebem uma compensação e pronto, é win-win, é win para nós, porque eles para referir é porque têm confiança, e obviamente nós temos confiança nos empregados e nas recomendações deles, e também porque obviamente as pessoas que eles conhecem têm confiança na recomendação dos seus amigos, familiares, por aí fora. Mas nós o ano passado recrutámos 120 pessoas, este ano temos que recrutar mais, 150, 160, portanto, e cada vez é mais difícil atrair, mas nós acreditamos que os nossos fundamentais são muito fortes e vemos isso. A semana passada estivemos presentes numa feira de emprego no técnico, conseguimos 40 e tal candidaturas ao estágio de verão. E tivemos uma grande adesão das pessoas, conhecendo a empresa e falando com os nossos empregados que lá estavam, eu também lá tive. E é preciso cada vez mais também apanhá-los mais cedo. Nós temos pessoas a fazer estágio já no primeiro ano, mas depois percebem a empresa, têm a experiência de estar a trabalhar em projetos reais e pronto, portanto é sempre um investimento, se calhar depois só entram no mercado de trabalho há 2 anos, mas pronto, já têm aquela experiência e conhecimento da empresa. Portanto, a atração está a esse nível, não é? A retenção é toda, lá está outra vez a experiência desde que eles começam, o tipo de projetos, a relação entre os colegas, os clientes, a experiência internacional. Nós recrutamos só pessoas que queiram fazer carreira internacional. E pronto, portanto, mas temos que dar uma excelente experiência, ajudá-los a crescer, formação, muito importante também, mas é um desafio constante, mas temos vindo a ter excelentes resultados e acreditamos que os fundamentais são bons, portanto acho que mesmo o mercado ficando mais difícil, vamos continuar a conseguir atrair e a reter. E agora olhando para o futuro, quais são os vossos grandes desafios, quais são as vossas metas, onde é que querem chegar? Nós temos um plano a 4 anos, que estamos agora no 2º ano, e portanto em termos de metas financeiras queremos chegar aos 100 milhões de euros, não é? Vamos chegar aos 31 este ano, acho que vamos passar aos 31, mas pronto, portanto estamos aí nessa trajetória. O grande desafio é o talento, é garantir que continuamos a atrair e reter o talento que precisamos. Depois, em segundo lugar, obviamente, continuamos a ter ofertas competitivas para os clientes certos que nos permitem crescer o negócio. Temos uma área também de produto, que cada vez mais será o futuro, não é? Porque os serviços requerem uma repetição, grande parte dos serviços tem repetição, mas há alguns serviços que é preciso ir vender, entregar e depois vender outra vez, portanto a parte de software é o que permite escalar mais, portanto temos 3 startups dentro do grupo focadas em software que estamos a acelerar, não é? Portanto isso é uma componente muito importante também do nosso futuro. E depois há outro pilar que é a aquisição de empresas, também já comprámos 3 empresas, temos 2 neste momento em análise, portanto vamos também continuar a crescer por aquisição de outras empresas tecnológicas que complementem ou suplementem as nossas ofertas e competências. Estamos aproximados do fim e eu gostaria de perguntar que mensagem daria
Porque eu acho que muitas pessoas ligadas às áreas de tecnologias, o grande sonho é um dia serem o novo Elon Musk, o novo Bill Gates, o novo Steve Jobs, o novo Tiago Gonçalves. Que mensagem daria a estas pessoas, tendo por base a sua experiência, Tiago? Acho que as pessoas têm que estar agradecidas, querem estar na área, têm que estar agradecidas e sentir responsabilidade por estar na área, porque que é o momento certo para estar na área e têm que sentir essa responsabilidade, têm que sentir a motivação e perceber que é um momento único, não é? Que há 20 anos não era assim. E se verdadeiramente gostam, acho que têm que se entregar em corpo e alma, têm que olhar a médio e longo prazo. Às vezes as decisões de curto prazo não são as melhores para o médio e longo prazo. Claro que se tiverem ambições e desafios muito grandes, têm que ser consistentes com isso e têm que estar dispostos a fazer os sacrifícios. E eu ainda não vi nenhum caso, há muita essa discussão das 8 horas por dia, não vi nenhum caso de grande sucesso trabalhando pouco, mas ok, esse deve ser o objetivo, mas obviamente isto requer muito investimento, mas lá está, quando nós temos a paixão e o gosto, isso vem normalmente, não é? E a última coisa é possível, hoje em dia é possível, qualquer pessoa, não interessa onde está, se tiver uma boa visão, se estiver comprometido, se tiver ambição, consegue de facto chegar aí. Portanto, há uns anos atrás era muito mais difícil, como eu disse, havia barreiras à entrada grandes. Hoje em dia não, hoje em dia quem estiver muito focado, mas também o mundo não vive só de Elon Musk. Eu acho que as pessoas têm que saber quais são os seus objetivos, o que é que lhes dá verdadeiramente prazer e fazer isso. E não temos que ser todos iguais, não é? Mas de facto a área tecnológica é a área para estar hoje em dia e acho que cada vez mais será a área relevante para estar. Muito bem, Tiago, chegamos ao fim da nossa conversa. Gostei muito de falar consigo. Estaremos aqui muito mais tempo a falar, mas a rubrica também não pode ser uma rubrica para grandes conversas. No fundo, temos que ir sempre aqui ao cerne das questões. Eu acho que passámos bem a mensagem de quem é o Tiago, o que é a InnoWave, onde quer chegar, e também falamos aqui um bocadinho sobre a tecnologia, enfim, e as grandes tendências e os novos serviços que estão aí a surgir, que vão de facto mudar ainda mais a nossa vida e a nossa forma de trabalhar. Tiago, tive muito gosto de falar consigo. Muito obrigado, Vítor, o prazer é meu e ao dispor para qualquer necessidade futura. Muito obrigado. Obrigado, até a próxima oportunidade. Tá. Adeus. Boa tarde, Tiago. Obrigado, um abraço.